Kalo Rajan Jagatam Param Guru Trilokunatha Natapad Pankajam Prayena Marta Bhagavantam Achyutam Jakshanti Pasanda Vibhinna Chetasa Kalo Rajan Jagatam Param Guru Trilokunatha Natapad Pankajam Prayena Marta Bhagavantam Achyutam Yakshanti Pasanda Vibhinna Chetasa. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse: a alma condicionada, de qualquer maneira, ela não consegue se livrar do labirinto dos problemas. Ela não pode cortar o seu próprio condicionamento. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse: a alma condicionada pelo seu próprio esforço não pode alcançar a auspiciosidade. Através do seu esforço pessoal, a alma condicionada não pode alcançar a bênção. É por isso que precisamos nos render aos pés de lótus do Sadguru. Essa é o único caminho válido. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: eu preciso me render aos pés de lótus de um tal Vaishnava que possa me dar absoluta auspiciosidade, bênção plena. Eu não posso escolher um guru ordinário. Eu gostaria de me render a um tal Vaishnava, um guru exaltadíssimo, que possa 100% me dar 100% de benefício. A alma condicionada não acredita. A autoconfiança não ajuda, porque por conta de Maya, isso não pode funcionar. A confiança da verdadeira alma, que estaria dentro do corpo, ao lado de Krishna, porque o Senhor está ao lado da alma na forma do Paramatma, a alma condicionada não pode confiar nesse processo sozinha. Ela não tem uma confiança na própria realidade espiritual. Ela não tem uma capacidade de ser nem mesmo esperta, uma capacidade linear de sair da sua própria condição, de sair dessa realidade complicada. Ela não consegue fazer isso se ela estiver fora da ordem do Guru dos Vaishnavas, das instruções. A alma condicionada não tem essa força. E ela não acredita no Guru dos Vaishnavas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ela não consegue acreditar no Guru dos Vaishnavas. Esse é o seu problema principal. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: se você acreditar em mim 100%, seguir o que eu disser. Se você puder acreditar em mim 100%, se você tiver fé em mim 100%, se você puder me dar toda a responsabilidade para decidir o que é bom ou mal em você, se você me der toda essa responsabilidade para olhar o que é bom e ruim, eu poderia me responsabilizar sobre a sua vida espiritual. Caso contrário, eu não posso fazer nada. Você estará preso em Maya, seguindo a sua própria mente caprichosa, e eu não vou poder ajudar. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: se você puder acreditar em mim 100%, 100%, sim, o que o meu Guru disser será 100% perfeito. E somente então eu poderei cuidar de você. Caso contrário, não será possível. Será impossível. A alma condicionada, todas elas têm uma mente conflituosa e não conseguem decidir. Elas têm uma mente muito fraca e não têm fé, e não conseguem acreditar no processo. Enquanto a alma condicionada preserva algum direito para si mesma, enquanto a alma condicionada preserva algum direito para si mesma, uma privacidade, escolhas pessoais, coisas como essa, todo esse tipo de coisa, enquanto ela
guardar isso para si mesma, ela não vai ter uma submissão de 100%, e sem a submissão de 100%, como eles vão avançar? Como as almas condicionadas vão avançar na direção de Krishna? Como? No caminho do bhajana, no desenvolvimento espiritual. Especialmente agora, estamos em Kali Yuga, numa era de confusão e de brigas. Srila Sukadeva Goswami disse para Parikshit Maharaj: Rajan, ó rei, especialmente em Kali Yuga, as pessoas não têm fé, não têm autocontrole. Eles querem fazer o que quer que apareça nas suas mentes. Isso é Kali Yuga. No Bhagavatam está escrito no primeiro canto: no Bhagavatam, no primeiro canto, está escrito isso, quase no comecinho. Este mantra significa que a alma condicionada em Kali Yuga tem uma vida muito curta. Nós já mencionamos isso em outras aulas. A nossa vida é tão rápida, tão curta, que qualquer erro que nós possamos fazer, nós não podemos consertá-lo. Na vida espiritual, no bhajana, se você fizer um erro, você não vai poder consertá-lo. Você vai voltar para trás e cair dentro da ilusão. Que problema? Sem uma Sharanagati de 100% aos pés de lótus de um Vaishnava puro, não existe um outro caminho para se salvar. Não existe outro caminho. O cérebro está sempre, na verdade, quebrado. A inteligência é insuficiente, ruim. E todos os pensamentos são sujos por conta da associação com a ilusão. Porque a satsanga é um imperativo na sua vida. Você não consegue decidir se livrar dela. Você não pode jurar: eu nunca mais vou fazer a satsanga. Essa é a fraqueza da alma condicionada. Sem saber ou sabendo, eles são forçados a se associar à matéria, à ilusão, ao conhecimento imperfeito. Esse é o único problema. Quando a sua cabeça está vendida aos pés de lótus de um Vaishnava puro, então todas as suas atividades, a sua aparência, a sua maneira de dormir, de comer, de falar, tudo pode ser controlado pelo Vaishnava, pelo Sadguru. Caso contrário, não. Você precisa dessa submissão de 100%. A condição da alma iludida é muito pobre. Ela não consegue encontrar uma solução para a vida. Alguém se frustra e quer cometer suicídio. Alguém é mal conduzido por algum erro de algum falso mestre, de algum líder espiritual. O que fazer? Esses são grandes problemas. E o maior problema qual é? Que nós queremos manipular o Siddhantavani, o Bhakti Siddhantavani. Esse é o maior de todos os problemas que existem. O nosso Shrautapanta, a sucessão discipular, o ensinamento eterno, é muito puro, é puríssimo. Nós precisamos seguir o Parampara mais elevado. Muitas vezes eu já disse, o mantra Parampara, às vezes na linhagem do mantra Parampara podem ocorrer problemas, mas o Bhagavat Parampara, o Parampara ligado à devoção, deve ser seguido. Se sua sorte for boa, você vai conseguir segui-lo. Caso contrário, se você tem que seguir aqueles que estão totalmente em linha com Prabhupada Bhaktisiddhanta.
Você tem que perguntar e procurar quem realmente está. Você tem que pesquisar quem realmente está seguindo Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Só isso bastaria. Eu não precisaria falar mais sobre isso para que você não se confunda. Esse é o seu dever, achar aquele que está seguindo Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ou aqueles que vão fingir isso, que vão dar aulas simplesmente. Se você encontrar um Vaishnava puro cujo estilo de vida esteja estabelecido no Siddhanta Vichar, que não esteja dando aulas assim da boca para fora, o seu dever então torna-se segui-lo. Caso contrário, no nome de Raganuga e Rupanuga Bhajana, você vai se desviar do caminho original e não haverá soluções. Se você não puder controlar sua mente, seu corpo, seus sentidos, nada, Prad Maharaj chora diante de Nrsimhadeva a esse respeito. Diz este mantra. Este mantra descreve a miserável condição das almas condicionadas, a pobre condição das almas condicionadas. É uma condição verdadeiramente miserável. A língua quer isto e aquilo, ela quer comer aquilo, quer comer bichos, bife, peixe, vinho. E mesmo assim ela não alcança satisfação, porque a satisfação não está nestas coisas. Você está procurando a satisfação, você está procurando a paz fora de você. Você quer algo externamente, mas você é tolo e não sabe. Você não sabe que isso já existe dentro do seu coração. No Harikatha que eu dei em Hindi, eu mencionei isso. Você só precisa da associação de um Vaishnava puro. Só isso. Sadhusanga é a primeira e definitiva das ações, das escolhas. E aí, a sua alma, que é Jnanamoy, Chinmoy, ela é exclusivamente espiritual e você esqueceu. A sua alma é Chinmoy, ela é uma partícula de consciência. Você se esquece que ela já contém conhecimento. O conhecimento já está lá, o Tattva Gyan já está lá, mas por conta de Maya está encoberto. Os Gurus Vaishnavas podem falar o Harikatha. E através deste Harikatha, a mente vai pegar fogo como um objeto que seja incandescente, como o querosene ou o ghee. Somente uma fagulha de fogo será suficiente para colocar tudo em chamas. Você só precisa da misericórdia de um Vaishnava puro, só isso. Não tente se exibir. Você só precisa disso. Todos os seus problemas acabariam. Mas você não acredita? A sua alma já é Jnanamoy, mas ela está encoberta. Os Gurus Vaishnavas podem ajudar você a descobrir, a retirar esta camada de ilusão através do Harikatha. Uma fagulha do Harikatha que toque seu coração. O Harikatha genuíno, quando ele toca seu coração, ele vai mudar a sua visão sobre a vida. Sua vida inteira vai mudar. A vida inteira. Mas qual é o problema? Que no nome de satsanga, sabendo ou sem saber, você está constantemente fazendo asatsanga. Eu sei. Se você faz asatsanga constante, como você vai conseguir ser estável? Por que você, se você estivesse fazendo satsanga, você não seria instável, não seria agitado? No 11º canto do Bhagavatam, o Senhor Supremo diz para Uddhava Maharaj:
Vidya Sandhi Sukhabha. You know this sloka? Você conhece esse verso? É um verso espetacular. Acharyor Araniradhyaha Shad Antevaushi Uttararanihi Tat Sandhyanam Pravachanam Vidya Sandhi Sukhabha. What does it mean? O que significa? Bhagavan Sri Krishna speaking, Krishna diz, veja, just like if you do friction, assim como se você cria atrito entre dois pedaços de madeira, como no início da civilização, eles costumavam pegar duas pedras, fazer uma fricção, e daquela fricção o fogo se manifestava. E eles preservavam o fogo dessa maneira. Então Krishna está descrevendo que dois pedaços de madeira muito, muito secos, se forem esfregados um contra o outro, você sabe, é assim que surgem os fogos florestais, os incêndios florestais. Com a luz pesadíssima e quente do sol, a madeira seca fica cada vez mais ressecada. E então, por conta do movimento das plantas com o vento, elas começam a se esfregar. E o fogo se manifesta. E por conta deste mesmo vento, o fogo toma uma dimensão gigantesca. O incêndio florestal. A Chaitanya Mahaprabhu fala sobre isso. Chaitodarpanamarjanan. Então, o fogo da ilusão material está queimando, diz Bhagavan Shri Krishna. Então, como o conhecimento se manifesta dentro do seu coração? Da mesma maneira, tente entender este ponto. Narottama Das Thakur escreveu Divyagyan Hriday Prakashito. Preste atenção. Então, o conhecimento se manifesta dentro do coração. Narottama Das Thakur não diz você vai ter que comprar, decorar, trazer Tattva-gyan de fora para dentro. Narottama Das Thakur não diz isso. Ele diz que o conhecimento transcendental se manifesta dentro do coração. E Bhagavan Shri Krishna diz a mesma coisa neste verso que nós acabamos de citar. O conhecimento já está lá e você é como um tolo sofrendo à toa. Você é um tolo sofrendo à toa. Por que você está sofrendo? Por que você está sofrendo? Por conta de Maya. Então, esse verso significa que o conhecimento transcendental já está no seu coração. Você precisa que ele se manifeste pela ajuda do Vaishnava puro. É isso que você precisa fazer. Acharya significa guru. Tattva-gyani purush. É uma forma masculina que possui todo o conhecimento. Você pode ler estes versos, agora eu não posso citá-los todos. Pranipad. Então, se você puder seguir essas três condições, você vai conseguir sucesso espiritual 100%. Mas você não pode conseguir isso porque a alma condicionada reserva algo para si mesma, ela se esconde, ela esconde o próprio ego. Ela não quer abrir o coração diante do Guru dos Vaishnavas, ela escolhe a complicação. Bhagavan Shri Krishna diz, porém, como dois pedaços de madeira, se você esfrega um no outro e eles forem muito secos, você continuar esfregando, o fogo vai se manifestar. O acharya é o pedaço de madeira principal. E o discípulo é o outro pedaço de lenha. Então você vai esfregar, esfregar, esfregar. Então como que você vai manifestar o fogo? Então o Harikata vai causar essa cintila, essa centelha.
vidya sandhi sukha. This way, Então, dessa maneira, it is the rules. esse é o método. From this Vedic Yuga, Então, Prachin, Pauranic Yuga, it is the rules. desde que o mundo é mundo, desde que as primeiras yugas se manifestaram, este é o processo. O aluno deve ouvir, o discípulo deve ouvir o Harikata, o conselho, e tentar colocar, aplicar aquilo na própria vida. E deve fazer seva. Se tiver algum tipo de trapaça, então você não vai conseguir alcançar Divya Gyan. So Acharya Arani Adyo Sad Antevasi Uttararani Tat Sandhyanam Pravachanam Vidya Sandhi Sukhavaham. There is no problem. Então não haverão There is problemas. no problem at all, but still problem. Os problemas não existem, mas ao mesmo tempo você está cheio de problemas. In Bhagavan Sri Krishna Bhagavan speaking, Shri Krishna diz: Arthehi avidyamane opi sanksitirna nivartati. There is no actual não meaning existem reais of this problemas. material world. Only O mundo meaning material não tem um you are significado. O único significado é que você sofre you are under porque você está treatment. sendo tratado por Maya Devi. Maya Devi going to give treatment. Maya Devi está lhe dando esse tratamento. Se você toma refúgio no Sadguru com uma submissão, mesmo que você não seja de 100% no início, você vai começar a tentar aumentá-la. Precisa aumentá-la. E isso vai mudar a sua vida. Tulsidas Ji Maharaj disse, ele era Valmiki Muni na vida precedente. E depois ele voltou para escrever o Ramayana em Bengali. Então ele escreveu este verso. É Hindi. Este verso em Hindi. E ali está escrito, Sadguru Mile. Qual é a utilidade do Sadguru? Se o Sadguru der indulgência, for indulgente, falar, ok, faça como você quiser. Você só vote em mim. Você pode fazer o que você quiser, mas você vote em mim. Isso não é um Sadguru, isso é um inimigo. Qual é a utilidade de um Sadguru? Ele tem que controlar a minha mente caprichosa, meu coração caprichoso, tudo. E se eu permitir isso, eu obterei sucesso, mas se eu não permitir, o resto da vida eu vou permanecer um trapaceiro. O Guru pode dar Divya Gyan. E toda a escuridão pode desaparecer como o carvão. O carvão é muito sujo. Mas quando o fogo entra dentro do carvão, então ele se torna ouro líquido. O carvão parece sujo, mas quando o fogo entra dentro dele, ele se torna igual ao ouro líquido. Da mesma maneira, a alma condicionada, quando ela está iludida, ela é como carvão, mas quando você recebe essa Divya Gyan, o fogo do conhecimento, e aí você se torna como fogo, como um fogo incandescente. Você vai receber todo o poder espiritual pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Mas a coisa principal é que você, na verdade, não tem problemas, mas você os convida. Você convida problemas na sua vida. As almas condicionadas não querem cortar o samsara, eles gostam do samsara. Eles falam, eu estou fazendo bhajan, eu estou fazendo isso e aquilo, mas eles não querem cortar o condicionamento, eles gostam. Eles querem viver essa vida de samsara. Eles dizem isso para mim na minha frente. Eles dizem que não gostam, mas eu sei que vocês gostam. Mas qual é o valor do que você gosta e do que você não gosta? Qual é o valor das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta? Você já se submeteu aos pés de lótus de um Sadguru? Até hoje, você começa a falar de gostar e desgostar. Então você não entendeu. Não existe uma razão vital para isso, mas você não quer cortar o samsara. Assim como você se sente atraído pela matéria.
Anartha means Anartha significa all dangerous thing coming in your dream, not actually. que esses perigos se manifestam para você mesmo em Anartha sonhos. coming in your dream, not actually. When Os you anartas get são up, como but sonhos. one thing happens. O que aconteceu quando você estava dormindo? Quando você acorda, nada. After Ratha Yatra, Então, em Puri, next day, depois do Ratha Yatra, no dia seguinte, o cozinheiro, he is Brahman. ele era um Brahmana da Urissa, He is um collecting Brahmana everything. Ouriya. Whatever donation is Então, ele getting, coletou now todas he as is- doações next morning e no is- dia seguinte ele foi comprar. Now suddenly in the night time he is shouting, E de noite ele gritou, "Oh, meu Deus, tudo foi roubado, me salvem, me salvem." E todos os devotos se levantaram. O que aconteceu? O que aconteceu? Roubaram tudo. O que roubaram? Ele estava dormindo. Foi um sonho. Ah, eu vi no sonho que tudo que meu dinheiro que eu tinha coletado foi roubado. Então é a mesma coisa. Eu vou dar um outro exemplo. Um templo da Chaitanya Gaudiya Mata, 12 devotos estavam dormindo num quarto. Um brahmachari para baixo e o outro brahmachari em cima da cama. Num pedaço de madeira, numa cama de madeira, sem colchão. O devoto que estava embaixo, no meio da noite, ele gritou, "Fantasma, fantasma, socorro, me salvem." E o devoto que estava em cima da cama, ele achou que era um ladrão. Ele pulou e pegou o ladrão. Então ele caiu no chão e caiu em cima do corpo desse outro que estava gritando pelo fantasma. Eu peguei o ladrão, ele gritava. E o outro gritando, "Socorro, socorro, o fantasma, o fantasma." Então o brahmachari que estava embaixo achava que era um fantasma e o outro achava que estava caçando o bandido. Então, e ele pegou o ladrão, ele pegava o brahmachari, coitado, apertando ele, "Eu peguei o ladrão." E quando eles acordaram, nada daquilo estava acontecendo. Aqueles que são Siddha Mahatmas não estão brincando. Você pode ver a vida do seu Guru Pada Padma. Você pode ver a vida do Vaishnava puro, como ele está vivendo. Mas você não sabe o que ele viveu antes. Esse é o seu erro. Esse é o nosso erro. Os Siddhas Mahatmas, o que eles fizeram antes. Você não está querendo se informar sobre o que eles fizeram. Você só vê, o Maharaj está aqui fazendo isso e aquilo. Mas você não sabe o que ele fez no passado. Como ele viveu a vida dele de maneira niskinchana, sem desejar a matéria. Você não sabe. Esse é o seu problema. Então veja, uma alma realizada nunca pode confundir você, mal aconselhar você. Tenha certeza, 100%. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, nós só podemos acreditar no Vaishnava puro. Esse é um ponto vital, não se esqueça. Somente nós podemos acreditar no Guru dos Vaishnavas. Nós não devemos acreditar nem no nosso pai, na nossa mãe, em ninguém. Nos nossos amigos, ninguém. 100% você só pode acreditar no Vaishnava puro. Eles não vão nos manipular, nos guiar de maneira equivocada. Eles vão nos dar poder espiritual. E agora o verso de Prahlad Maharaj, você se lembra? Como a vida é penosa, segundo ele, quando ela é dolorosa, quanto seus olhos procuram coisas materiais, seus ouvidos correm atrás da matéria, procurando sons materiais, tudo isso, de lugares diferentes, de cantos diferentes, todos os seus órgãos dos sentidos estão puxando, arrancando você, e você está em grande perigo, Prahlad Maharaj diz. Como um homem cercado por incontáveis esposas, que se sente sem ajuda, cada esposa puxa de um lado, cada uma de um lado, de outro lado, e ele se sente sem poder ajudar ninguém e sem ajuda.
Na verdade, Gauriya Goshtipati Srila Gaudiya Gostipati Shishila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse: that people of this as material pessoas world, desse mundo material, they gradually going away eles gradualmente vão embora from the absolute objective. do objeto original, da realidade absoluta. They are Eles se moving afastam de away maneira grandiosa. from their absolute Eles se movem objective in para such a longe big da way, verdade absoluta de so tal that maneira if at all que, se por acaso the topic of the os that tópicos absolute do going to be absoluto discussed são discutidos, by são some conversados pure Vaishnava por um in front Vaishnava of them, puro diante then deles, they become very, very afraid eles ficam of com that. medo desse Why you are discurso, going to dessa discuss? conversa. Por que você está falando sobre Only isso? medicine we know, you know. O único Only remédio try que to eu think sei, day and night, day and pense night, noite e day and dia, night, noite e dia, try to think nessas, that I am going to que die. você vai morrer, diz o Vaishnava. Very shortly I am going to leave my Muito em body. breve você vai morrer. If you can realize Se você this puder point, realizar esse ponto, like a man who is already given hanged to death. como um homem que foi Sentence. condenado à morte, que recebeu a condenação, Well, I don't need. se você perguntar para ele o que você precisa, ele vai dizer: eu não preciso de nada, você quer um doce? Ele fala: pá, Morning time, 5:30, I am going, eu vou ser enforcado às 5 da manhã, o governo vai acabar com a minha vida. Always, you try to think Então sempre that we pense, are going to leave our body nós vamos anytime. deixar nosso corpo a There's qualquer momento. no guarantee. Não existe nenhuma garantia de This is quanto nós vamos sufficient. viver. If you can- E essa informação if you can deveria bring- ser if you can bring suficiente. this realization Se você inside puder your heart, trazer essa realização para dentro do all seu your coração, transfer can todo be seu comportamento then irrequieto vai automatically desaparecer. concentrate on to Caso the contrário, Guru você Vaishnava, se poderia se concentrar aos pés de lótus do Guru Vaishnava, ouvir o Harikata, ouvir o lack of Kirtana. kirtan, lack of Harikatha, Sem Harikata, or sem not Kirtana, hearing, not giving sem ouvir, attention, sem not giving ouvir com guidance, atenção, sem Harikatha. digerir o No, Harikata. Harikatha can go on. Who is going Ah, o Harikata está acontecendo, mas eu não vou prestar atenção. A man who is already given O homem death sentence, que recebeu uma sentença de morte, ele não está interessado em desfrutar das coisas. this you should remember. Você tem que se lembrar disso, porque você também tem a sua sentença de morte. Parikshit Maharaj speaking, life is Parikshit unstable. Maharaj disse: I'm going to die, oh Gurudev. a vida é instável, eu vou morrer, ó Gurudeva. Por favor, me diga alguma coisa, me Even at the last cante moment, algo, I can get para que no benefit. último minuto eu possa receber benefício. You please speak. Por favor, fale. I am in danger. Eu estou em perigo, Atho prichami diz Prahlada Maharaj. yoginam param gurum purusasya yat karyam mriyamar sasarvat. Man is mortal. Man going to die. O homem não é imortal, ele vai What is the morrer. sadhana? What is the exact sadhana? E qual é a vida espiritual? Por favor, me diga o que eu devo fazer para receber Attain my success. o meu sucesso So espiritual, that I can attain success. para que eu possa alcançar esse sucesso. I request you. Eu peço para Atho você, prichami samsiddhim. Samsiddhim, not siddhi. Samsiddhim é perfect siddhi. Siddhi perfeito, Bhakti Siddhi, o poder de Bhakti. É isso que você deve buscar, não os Siddhis, os poderes místicos. Um homem mortal está indo na direção da morte. E o seu dever, então, é fazer Hari Bhajana. Etad nivritta mananam ichchatam akuto bhayam. Etad nivritta mananam ichchatam akuto bhayam. Yoginam nipunirnitam harer namanu kirtanam. You are following this? Você está seguindo essa I instrução? am sure you are not Tenho following. certeza que você não está. Otherwise, how problem coming? Caso contrário, como é que você está cheio de problemas? Sukdev Goswami speaking. Shukadeva Goswami diz: Etad nivritta mananam ichchatam akuto bhayam. If you like to become se fearless, você quer se tornar totally destemido, fearless, sem medo nenhum, totalmente, etad nivritta mananam, when you are going to speak enough of it, this material quando você life, disser chega desse sense desfrute organ material, can never get os satisfaction. órgãos dos sentidos nunca poderão I se am sentir serving all satisfeitos. those sense organs Você está and servindo mind, os seus órgãos they dos never sentidos say, noite e dia, eles enough nunca of vão it, dizer I'm chega. satisfied. They never say. Eles nunca vão dizer que estão satisfeitos. No jatu kamaha kamanam upabhogena sammati. Who's speaking? Quem fala isso? No? Você Who's sabe? speaking? Quem disse esse verso? No jatu kamaha kamanam upabhogena sammati. Havisha krishna vatmaivo. Hein? Bhuyo evavi bhardate. If you want to add fuel Se você quer aumentar o combustível do fogo, o fogo vai parar or increase, ou ele aumenta?
Se você é um tolo, você segue, você permite os seus órgãos dos sentidos para receber só coisas materiais, ok, mais isso, tome isso. E eles vão atirar você no oceano das misérias infinitas. E você é tão burro que você não consegue entender o que eu estou falando. Nunca você vai conseguir satisfazer os seus desejos, nunca alcança um ponto de saturação. Nunca. Então veja, as almas condicionadas ficam perturbadas quando os tópicos da verdade absoluta são pronunciados. Quando são pronunciados diante delas. Algumas delas querem parar. Pare de falar, eu não quero ouvir isso. Kamsa não está interessado em ouvir nada sobre Krishna. Quando Prabhupada dava Harikatha em Murshidabad, em 5, 7 minutos, falaram para ele, parem, não fale mais nada. Disseram para ele, porque você está falando da verdade absoluta. E alguns deles querem silenciar o tópico da verdade absoluta, enquanto outros querem mudar de assunto para proteger seu próprio interesse. E há quem também queira tomar vantagem de Bhaktisiddhanta Vani em favor do seu próprio jogo, do seu próprio objetivo sujo. Eu fico muito triste ao discutir estas coisas. Eu queria falar sobre os últimos tópicos relativos a Jiva Tattva, mas eu fico triste em saber o que está acontecendo nos outros países. As pessoas estão manipulando o conhecimento védico. Veja, há pessoas que querem tomar vantagem da instrução de Srila Bhaktisiddhanta em favor do seu próprio interesse pessoal, mas isso é estritamente proibido. Se você quer fazer bhajana, se você quiser entender o Siddhanta Vichar, você tem que se tornar uma pessoa realmente sincera, capaz de ouvir a verdade. É estritamente proibido manipular este conhecimento. Você sabe, eu posso dar 1 ou 2 exemplos para que você compreenda melhor. Inclusive, eu escrevi um artigo longo sobre isso, já foi publicado, sobre os Sahajias do Radhakunda, os falsos Vaishnavas. Eles não podem estar no Radhakunda transcendental, eles estão simplesmente apoiados na matéria. E eles gostariam de provar que o sannyasi, a vestir como sannyasi não é aprovado na linha dos Vaishnavas. Quando até o primeiro verso do Upadeshamrita fala sobre isso, de Rupa Goswami Pada, dá uma indicação clara sobre o sannyasi Vacha Vegan. Este verso, Manasa Krodha Vegan, Jiva Vegan, Udaru Prasta Vegan, Krodha Vegan. Isso já é uma indicação do controle que o Vaishnava exerce sobre si mesmo, sobre a mente, sobre o corpo. Então, já está descrita a utilidade do sannyasi viver com a vida toda dedicada a Achyuta, ao Senhor Supremo, ignorando todo o desfrute material. Nada vai me dar prazer além deste serviço. Então, o meu sannyasi estará ok. Se eu quiser tomar sannyasi para receber mais e mais dinheiro e desfrute, a satsanga, associação com mulheres, então qual é a utilidade desse sannyasi? Você será punido se você fizer isso. Nunca você será perdoado. Se um homem comum comete erros, ok, se ele não é um sannyasi. Mas se um sannyasi e um brahmachari cometem erros, eles não recebem nenhuma desculpa. Eles não são perdoados. Você não consegue perdão se você toma sannyasi ou brahmachari comete erros. É estritamente proibido manipular este conhecimento nessa posição. Todos os demônios também citam as palavras das Escrituras. Às vezes,
Os demônios também citam as escrituras, como Hiranyakashipu, Hiranyaksha, o irmão de Hiranyakashipu, Ravana, e outros demônios nesse mundo material. Esse mundo material é cheio de Ravanas e de Hiranyakashipu. Você poderia contá-los dentro do campo devocional que está totalmente corrompido. Hiranyakashipu ou Hiranyaksha, eles também citam o Shastra e dizem: você sabia quem era Hiranyakashipu? Você sabe quem é? Quando Hiranyaksha é morto por Varahadeva Bhagavan, então Hiranyakashipu quis consolar a mãe de ambos e a esposa desse seu irmão Hiranyaksha e disse versos muito elevados. Nós poderíamos discuti-los em detalhes, mas agora não é possível. Ele vai discutir em detalhes. Você ficaria impressionado. Hiranyakashipu fala como um sadhu, de maneira tão perfeita. Ele cita o Shastra de maneira perfeita. Mas quem é que está falando? Hiranyakashipu. Então, quando a Gaudiya Math estabelece um sannyasi, o sannyasi deve ser um Paramahamsa dentro. E assim ele tem o direito do Paramahamsa. O Paramahamsa tem o direito exclusivo e ele mostra essa humildade exclusiva, esse comportamento perfeito, mas os Sahajias, eles manipulam essa posição. Está escrito no Chaitanya Charitamrita: o Vaishnava não deve tomar o açafrão para manipular os demais. Isso é uma tragédia. Quantos casos eu poderia citar? Em nome do Raganuga Bhajana, do Rupanuga Bhajana. Quanto utilizo o imperfeito? Bhaktivinoda Thakur já disse, Shankaracharya também tomou vantagem imperfeita do Vedanta. Na verdade, ele queria estabelecer o Mayavada Vichar, o Advaita Vedanta. Ele estava sempre procurando em diferentes livros do Vedanta, dos Vedas, dos Upanishads, para conseguir frases ali que pudessem justificar o Mayavad Vichara, a conclusão do Advaita Vedanta. Mas os grandes Bhakti Acharyas, Rupa Goswami, todos os Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, eles quebraram esta filosofia, despedaçaram essa filosofia, pois ela corresponde a um objetivo sujo. Shankaracharya, na verdade, recebeu esta ordem do Senhor Supremo. Estava escrito isso no Padma Purana. Então, Shankaracharya era Vaishnavaraj. Shankaraha. Shankaracharya é Shankara Bhagavan, aquele sobre quem nós sabemos agora você pode brigar comigo, mas no Bhagavatam estava escrito este verso: o Senhor Shiva é o rei dos Vaishnavas. Então por que nós não poderíamos seguir Shankaracharya? Shankara Bhagavan, o Senhor Shiva, Mahadeva, é Param Vaishnava, é o Super Vaishnava. Ele vai agir nesta encarnação como o encarregado de Tamaguna. Nós podemos amar Sadashiva, mas não, que é o Shiva original transcendental, mas não podemos seguir o Senhor Shiva nesta sua encarnação. Nós não podemos segui-lo 100%. Nós podemos seguir Sadashiva, porque ele pode lhe ajudar. Shankara e Naradaji também é um Bhakti Acharya, mas externamente ele vai se cobrir com Tamaguna.
Sattvic Vesh. enquanto Narada se veste de Whenever you Sattvic recite in stotra, Vesh, any sloka, como anything, da guna you da can find bondade. Shankara Uvacha, Então Narada você Uvacha, sabe sempre Shankara que está Uvacha, escrito Uvacha Narada means Uvacha, Shankara Uvacha. Uvacha significa disse. Então eles são sempre citados nos Puranas, nos Vedas. Nós não podemos evitar o Senhor Shankara, o Senhor Shiva. O meu Guru Padapadma o amava com todo o coração e eu também amo o Senhor Shiva. Sem ele eu não posso viver. Minha Istadeva, porém, é Krishna. Mas eu também amo o Senhor Shiva com todo o meu coração, desde a infância. O que fazer? O Senhor Shiva pode trapacear ou ajudar você. Aqueles que não têm consciência, que são trapaceiros, para eles, o Senhor Shiva mostra a trapaça, manifesta a trapaça. E para os sinceros, para eles, o Senhor Shiva vai dar misericórdia para que nos alcancemos o Bhakti. Ele fez isso em muitos diferentes casos, como no caso dos Prachetas. Eles também receberam misericórdia do Senhor Shiva, de Shankara Bhagavan. Incontáveis devotos receberam sua misericórdia, mas ele também pode trapacear você. Nós vamos seguir o nosso Guru Varga e, de acordo com o Shastra, então você tem que contar o Senhor Shiva como uma personalidade muito, muito importante. Mas externamente nós não vamos segui-lo, adorá-lo. Internamente nós sabemos que ele é um grande Vaishnava. E quando ele se manifesta na forma de Shankaracharya, ele também fala de maneira perfeita. E os devotos puros sabem que ele é um verdadeiro Vaishnava profundamente. Mas nós não vamos seguir o Mayavad Vasya, a conclusão Mayavadi, porque ela é composta por ele. Isso eu não posso seguir. Não posso seguir os Mayavadis, só porque ela foi escrita por Shankaracharya, que é o Sr. Shiva e que nós amamos tanto. Eu posso mostrar seus escritos, mas os seus escritos também escondem um lado Vaishnava, que podem provar que Shankara Bhagavan é o Vaishnava número 1. Mas externamente ele escreve de maneira para que os tolos sigam o Advaita Vedanta. Mas ele também escreveu este verso. Adore Govinda. O que ele escreveu? O que ele cantou? Bhaja Govinda. Bhaja Govinda. Você deve adorar Govinda, disse Shankaracharya. Muitos documentos nós temos, nos quais podemos provar que externamente ele estabelece o Mayavadismo, mas internamente, saiba que eu sou um Vaishnava, ele disse. Ele nos transmitiu essa verdade. Então, Hiranyakashipu vai consolar a sua mãe e a esposa de Hiranyaksha. Hiranyakashipu, Hiranyaksha, eles são associados eternos do Senhor Supremo. Lembre-se desse Siddhanta. Depois de ir ao Dham, ninguém deveria cair. Mas como nós podemos entender? A Maharaj está falando do fato de que esses dois demônios, na verdade, são associados de Vishnu, que já viviam no Dhamma sagrado. Então, qual é a explicação? Eles são Vaikuntha Parshad. Eles não caíram. Então, como é possível que eles vieram aqui como demônios? Como? Esse é o ponto. Então, nós temos que entender que eles são Vaikuntha Parshad, eles são associados de Vaikuntha. Então, eles têm poderes yógicos.
Então, Jiva Goswami Pada, Vishvanatha Chakravarti Thakur, todos eles explicam esse mesmo ponto. Com a ajuda do seu poder místico, eles se tornaram muito pequenos, como partículas de luz. E seu corpo transcendental, seu Siddha Deha, eles não jogam fora esse corpo transcendental. Existe muito Siddhanta Vichara que envolve esse ponto. Por exemplo, no caso de Dhruva Maharaj, ele não deixou nem seu corpo. E com o mesmo corpo se tornou a Prakrita. Muitos argumentos eu posso dar, mas não agora. Então veja, eles tomaram uma forma muito sutil e entraram no ventre de Ditima e tomaram nascimento com o corpo material. Então o que eles fizeram? Permanecendo nas suas formas espirituais eternas, se tornam minúsculos, entraram no corpo dessa mãe dos demônios e nasceram. Hanumanji Maharaj, eu posso dar esse exemplo do Ramayana. Hanumanji Maharaj também numa forma muito sutil, como do tamanho de uma mosca, ele se manifesta diante de Sita Devi e fala. No seu ouvido, ele diz, mãe, entenda o que está acontecendo. Ele toma a forma de uma mosca minúscula, de um minúsculo inseto. Eu sei que isso é possível pessoalmente. Quando eu subi uma montanha dos Himalaias de Shamdas Babaji Maharaj, muitos quilômetros lá em cima, em Gomukh, onde o Ganges se manifesta, eu fui até mais alto do que isso. Eu vi uma Karnataka Mataji, uma senhora muito velha. Ela parecia Kali Devi. Se você olhasse para ela, você ia dizer, ela é a energia de Kali, mas ela era muito doce em seu coração. Então, como ela vivia, o que ela comia, como ela ficava lá para tomar o darshan de Badrinatha, dessa deidade do Sr. Shiva, ninguém sabe. Então, um dia ela disse, por conta de seus poderes místicos, elas tomaram o darshan de Badrinatha e voltavam muito rapidamente. Mas para subir essa montanha dos Himalaias, se você olhar para o templo de Badrinatha, você leva 2-3 dias para ir até lá em cima, subir, chegar até lá. E ela disse que quando eu quero tomar o darshan, eu vou diretamente para um poder yógico e volto. Então, por poder de yoga, ela coletava leite seco, arroz, dal, madeira. Ela conseguia carregar tudo isso com a força dos seus poderes místicos. Você não conseguiria carregar até lá em cima tudo isso. Ela fazia isso com seus poderes místicos. Arroz, dal, tudo, ela levava lá para cima. Chola, que é grão de bico, diferentes tipos de grãos, ela levava lá para cima usando seus poderes místicos. Então saibam que Hiranyakashipu e Hiranyaksha, eles tomavam formas sutis, tomaram formas minúsculas e entraram no ventre de Diti Devi. E tomaram uma forma, um corpo material, como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Entendem? Foi assim o processo da manifestação deles com esses dois demônios. Mas é surpreendente também. Quando eles manifestam essa forma demoníaca, eles seguem, eles dão esse conselho dos Shastras para a mãe deles quando Hiranyaksha morre. Se você mantiver o seu condicionamento, então você vai manifestar uma forma material. É só essa forma que morre. Então ele prega para a mãe dele, mesmo na forma de um demônio. Então, se você não alcançar o sucesso de quebrar seu corpo sutil, você não vai sair dos problemas materiais. Você será forçado a se ver em condicionamento. Você vai se forçar a nascer como alma condicionada e continuar nessa sucessão de problemas. Você vai viver cheio de dor. E Maya vai brincar com você.
ela não para de brincar com você. Ela só para de brincar com você quando ela vê que você sim, finalmente, essa Jivatma foi testada e aprovada como discípulo sincero. E ela então é carimbada. Essa Jivatma passou, deixe que ela atravesse. Mas até lá você vai continuar sofrendo. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou discutindo esse ponto? Qual é o meu motivo? Com grande paciência eu peço que você escute. Alguém vai manipular o conhecimento de Bhaktisiddhanta, o Bhaktisiddhanta Vani, de acordo com os seus motivos pessoais. Eles vão dizer, Maharaj falou assim. O que Maharaj falou eu sei. O que Vyasadeva disse no Vedanta, Mahaprabhu repete e diz para Prakashananda Sarasvati. Vyasadeva Goswami escreveu esta fórmula. Somente Vyasadeva Goswami sabe. As pessoas de fora não podem entender. Aqueles que podem harmonizar seu coração com Vyasadeva Goswami também vão, como o nosso Jiva Goswami Pad, Baladeva Vidyabhushana, também eles podem entender. E assim eles podem continuar escrevendo, e ninguém mais pode escrever. Pois as pessoas podem manipular o Shastra Siddhanta para receber vantagens pessoais. O Bhaktisiddhanta Vani não pode ser manipulado em favor dos objetivos sujos da alma condicionada. Isso é estritamente proibido. Mas quem sabe, quem presta atenção nisso que eu estou falando, quem se importa? O mundo inteiro cai nessa armadilha. Que problema imenso tem acontecido pelo mundo afora. Tome cuidado. Ninguém pode provar que eu esteja dizendo coisas imperfeitas. Este é o Bhagavad Dharma. O Bhagavad Dharma é o Dharma absoluto. Você pode contradizer este Siddhanta? Que o Dharma devocional é o Dharma absoluto? Que devoção a Deus é o máximo da consciência? E que todos os outros Dharmas devem ser tratados como incompletos ou imaturos? Então, no caminho da verdade absoluta, os outros dharmas são como degraus de uma escada que levam até o objeto absoluto. Bhaktivinoda Thakur dá este exemplo. Então, os outros dharmas são como degraus de uma escada. Você vai degrau por degrau subindo, até você ir a um ponto alto, 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 e você vai encontrar que o Dharma geral de todas as jivas se resumem e desaguam no Bhagavad Dharma, no Bhakti Dharma. O Bhagavad Dharma, o Dharma da devoção, é o Dharma absoluto, é o dever absoluto, enquanto os outros Dharmas devem ser tratados como incompletos ou imaturos. Então, no caminho desse Bhagavad Dharma absoluto, como uma escadaria leva até o último andar, que levasse ao objeto absoluto, ao Bhagavad Dharma. Então, exatamente esse tipo de Siddhanta Vichar já nos foi dado por Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur no seu Jaiva Dharma. Nós não temos o direito de insultar ou desonrar nenhuma doutrina. Nós não temos o direito de insultar ou desonrar nenhuma outra doutrina dada por nenhum tipo de Dharma, por nenhum tipo de filosofia, seja ela a Bíblia, o Dharma cristão, ou Dharma, outros Dharmas, o Corão. Nós não temos direito de insultar ninguém. Nós não temos o direito de insultar ou desonrar nenhuma outra doutrina, nenhum tipo de Dharma, nenhum outro tipo de nenhum Dharma geral, o Dharma cristão, ou o Dharma judaico ou o Dharma muçulmano, mas com certeza eu tenho o direito de estabelecer a supremacia do Atma Dharma do Bhagavad Dharma. Isso eu tenho direito, ninguém pode me frear. Eu não vou insultar ninguém. Guru Pada Padma costumava dizer isso, costumava repetir este Siddhanta. Então, muito frequentemente diz Srila Shyamdas Babaji Maharaj que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj repetia este verso.
O nosso Senhor Supremo é Bhagavan Shri Krishna. Ele é o Senhor Supremo dentre todos as formas divinas. Porém, nós nunca poderemos insultar outros semideuses, nós nunca poderíamos insultá-los. Guru Padma repetia esse ponto. Nunca tente insultá-los. Nunca tente dizer alguma coisa negativa contra eles. Eu sinto muito para quem fizer isso. Quando eu fui para o sul da Índia, pelo pedido de algum grupo de sadhus, eu não quis ir, talvez 10, 12 anos atrás. Então, por acaso, eu não estava neste Sabha, mas um acharya falou coisas pesadas contra Brahmaji. Um outro acharya de Bardhaman disse coisas e chorou. O Brahma é nosso acharya precedente, como ele está insultando o Sr. Brahma? Eu não sei, ele é um tolo, eu respondi. Quantas coisas tolas ele disse contra o Sr. Brahma? Eles disseram, por acaso eu não estava ali presente, caso contrário eu teria que ter respondido imediatamente. Bem, de qualquer forma, o Bhagavad Dharma é o Dharma absoluto. Então, dessa maneira, mesmo assim, não temos o direito de insultar o Krishna Dharma, nenhum outro Dharma. Ou o Dharma islâmico, nós não temos esse direito, porque, de acordo com o degrau da consciência, a alma segue determinada filosofia. Aqueles que seguem Shankara Bhagavan, o Sr. Brahma, o Kali Devi, nós não temos o direito de insultar ninguém, porque de acordo com o degrau da consciência, eles seguem determinada linha. E um dia, se eles entrarem em contato com o Vaishnava puro, talvez eles possam realizar, ou automaticamente eles poderão entender que o Atma Dharma e o Bhagavad Dharma é o Dharma mais elevado. Atma Dharma significa, o que significa Atma Dharma? O que significa Atma Dharma? Significa o Dharma eterno. O Dharma que ninguém criou. É um Dharma que não tem um início. Você poderia descobrir quando foi escrita a Bíblia, quando foi escrito o Corão ou o Dharma do Sr. Buda, mas você não vai encontrar o início do Atma Dharma, pois ele é ligado à alma. Ele não é ligado a uma cronologia material, a coisas materiais. O Atma Dharma significa o Dharma eterno. Atma significa espírito, imortal. Ele existe eternamente. Então, outros dharmas gerais, que estão falando, por exemplo, sobre o corpo grosseiro, sobre o corpo sutil, ou no máximo, com a mente material e questões relativas ao corpo material, às vezes não há nada de eterno nessas questões. Então, esses outros dharmas gerais, eles que lidam somente com o corpo grosseiro ou corpo sutil, ou coisas relativas ao corpo sutil, são outra coisa. E nada mais. Às vezes não há nada de eterno. Mas sem insultar ninguém, sem insultar os outros dharmas ou os outros sentimentos, as outras pessoas, sem insultar outras pessoas, o sentimento religioso das outras pessoas, ou a fé deles. É nosso dever provar a superioridade do Atma Dharma ou do Bhagavad Dharma ou Sanatana Dharma. Mas nós não podemos insultar e dizer coisas ruins, dizer porcarias. Um dia eles vão realizar. Então, dessa maneira, veja. Eu tenho o direito e é meu dever provar a superioridade do Atma Dharma, do Bhagavad Dharma ou do Sanatana Dharma. Sanatana significa eternamente presente. Sanatana Dharma significa, se você tem alguma ideia básica de sânscrito, você poderia entender Sada mais Anati.
Sada significa sempre. Tanoti, E propagative. tanoti significa propagação. Sanoti. Plus tanoti. Sada I anoti. mean, always eternally progressive. Aquilo que é propagado e existe eternamente. Propagative or progressive by nature. E que é progressivo por or natureza. eternal dharma, I can É o say Dharma in one eterno. word. Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, esse é o Nobody significado. can stop. Ninguém pode In the whole freá-lo. world, there are No so mundo many inteiro, operations, existem muitas operações, atrocidades feitas contra Bhagavad Dharma. o Bhagavad Dharma. But still, Mas mesmo India assim, is India. a Índia India permanece a Índia. is living with Bhagavad Dharma. Not Ela everybody, vive com but o still, Bhagavad basic Dharma, Dharma. não todos hoje em dia, mas So much basicamente. atrocities, so much, E muitas you know, atrocidades e injustiças foram cometidas problems contra. happened, Muitos problemas aconteceram you know, in the history of India. na história But da still, Índia. Mas mesmo assim, they could not eles não podem cut off, they could cortar, not eles não puderam cut off eliminar that sheet esse of escudo, this Dharma. o escudo deste Dharma, So pois many ele existe dharmas going to take eternamente. birth and going Muitos to dharmas vanish, apareceram, so many dharma coming, nasceram and e vanish. desapareceram. Bhagavad Dharma, Muitos vieram e desapareceram, mas o Bhagavad Dharma existe eternamente. the evergreen, Somente sweet Atma Dharma a can eterna, satisfy the Supreme Lord. somente o Atma Dharma eterno pode satisfazer o Senhor Supremo. O Senhor Supremo só pode ser satisfeito por este Atma Dharma que é sempre fresco, sempre novo. Não existe outra maneira de satisfazer Bhagavan. On some special ground, Então, de maneira especial, sometime I was bound to glorify às vezes eu fui forçado a glorificar Jesus or Muhammad or Buddha Jesus, Muhammad, to some extent, Buda até um determinado ponto para provar their basic non-violence que eles ideology, tinham uma ideologia não violenta the most fundamental estabelecia basic principle of os- Bhagavad Dharma. I para wanted estabelecer to os prove princípios that fundamentais do Bhagavad Bhagavad Dharma Dharma. Eu is the quis basic provar thing. isso, Bhagavad Dharma is non-violence. que o Bhagavad Dharma tem este ponto como I can give princípio, so a many não countless violência. examples. É por isso que eu dei esses And they are exemplos. also going to follow this. E eles In seguiam this este way, I exemplo wanted do to- Bhagavad I wanted Dharma, to a não violência. give some, E eu quis dar you know, peso a esta, example from dar Bible. exemplo There are so many da gospels. Bíblia e de I outros sometimes- gospels, e de outros sometimes evangelhos. I was bound to give some Então eu fui examples forçado a from dar estes gospels exemplos, of Bible. So de what citar. problem? Mas qual é o problema nisso? Isso não significa que eu quis dizer Then why not que you seja follow igual. Shankaracharya? Então por que nós não seguiríamos Shankaracharya? I Ele era um never think they're Vaishnava. all the same. Eu nunca Some digo que é foolish tudo people, igual. Os tolos, to satisfy their, para satisfazer sense organ, seus órgãos dos sentidos, para gratificar seus órgãos dos sentidos, eles quiseram provar que fosse igual. Mas eu nunca disse. Às vezes eu glorifiquei Jesus, Muhammad, Buda. Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur também falaram sobre eles. Para provar o quê? Que a base de não violência da ideologia deles foi estabelecida, é o princípio básico do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Dharma. Era isso que eu queria dizer. Entende? Isso eu queria dizer. No Chaitanya Charitamrita também está escrito que um Vaishnava nunca pode dar dor para ninguém, porque eles seguem o Bhagavad Dharma. Então, este é um princípio original do Bhagavad Dharma. Então, o primeiro princípio é a não violência, e não somente este. Nós poderíamos dizer que existe uma concepção dada de coração aberto. O Bhagavad Dharma de coração aberto aceita todas as pessoas, porque na verdade todos são Vaishnavas. E por que então eles não vêm? No primeiro verso do Bhagavad Gita Mahapurana, Srila Vyasadeva Goswami escreve que este verso, e por fim ele diz: todos vocês estão convidados a participar. Todos estão convidados a tomar parte, porque o Bhagavad Dharma não é algo sectário. Ele está aberto para todas as jivas.
todas as jivas, todas elas, porque qualquer Jivatma, em qualquer forma no presente, que esteja manifestando qualquer forma, todas elas vêm de Vishnu, todas as Jivatmas. Vishnu é a fonte original. Mesmo que elas confessem ou não, todos são Vaishnavas. Esta concepção foi pronunciada por Vrindavan Das Thakur Mahasaya no Chaitanya Bhagavatam. Alguém vai confessar e alguém não vai confessar, mas sabendo ou não sabendo, todas as jivas são Vaishnavas. Esse é o Dharma eterno da alma, servir Krishna. Então, quando eu quis mostrar esta misericórdia que havia sido mostrada por Muhammad, por Jesus, eu quis provar que eles seguiam a não-violência, mas eu não quis provar que eles estão dizendo a mesma coisa. Somente os tolos vão falar dessa maneira. Eles são tão tolos, eles querem tomar vantagem desse tattva siddhanta, vantagens indevidas. Então isso é muito importante, como as pessoas querem manipular o Bhaktisiddhanta Vani para receber alguma vantagem própria para preencher seu sujo egoísta, seu objetivo sujo e egoísta. Os demônios também podem citar as escrituras. Algumas escrituras também podem ser citadas, mas eles não vão dizer eles não vão falar para gerar bhakti no seu coração. Os demônios também podem citar as escrituras, dar evidências dos Vedas, mas eles não vão seguir Bhakti Marga, eles são demônios. Eles também podem citar as escrituras em favor do seu próprio benefício pessoal. Essa é a ordem dada por Pitama Bhishma. Muitas vezes eu discuti isso antes, talvez amanhã nós podemos citar isso novamente. O nosso pai Brahma dá este conselho para Narada e diz: ó Narada, o Bhagavad Dharma, você pode propagá-lo, você pode pregá-lo, mas cuidado. Você precisa pregar de tal maneira que as almas condicionais elas são muito sensíveis, elas têm que receber Bhakti, elas não podem ir por outro caminho. Essa é a ordem de Pitama Bhishma. Eu vou falar sobre isso amanhã, sobre Pitama Bhishma, sobre o Sr. Bhishma. Pitama Brahma, o Sr. Brahma, não Bhishma. Bhishma também disse muitas coisas, mas agora nós queremos falar do Sr. Brahma. Então, Pitama Brahma, o pai Brahma. Essa ordem foi dada por ele sobre nós, para nos mostrar a maneira exata da prática devocional perfeita, através da qual as almas podem dar indicações exatas e informações do Atma Dharma, do Sanatana Dharma, para desenvolver Bhakti aos pés de lótus do Senhor Supremo. Tome cuidado, Narada, ele diz. Esse é o objetivo da pregação. Tome cuidado ao pregar. Não deve haver nenhum interesse pessoal para receber pratista, dinheiro e posição. Não faça isso. Essa é a instrução dada por Brahma sobre nós, para nós. Nós temos que propagar o Atma Dharma, o Sanatana Dharma, de maneira exata. Uma prática devocional perfeita, através da qual as almas podem receber a indicação exata ou as informações relativas à religião da alma, para desenvolver Bhakti aos pés de lótus do Senhor Supremo. Você tem que tomar muito cuidado com isso, com essa pregação. De maneira honesta, como um líder espiritual honesto, eu não posso manipular, mal guiar as pessoas com alguma coisa que não seja autêntica, com alguma instrução inautêntica, dizendo que eles podem comer peixe
carne, vinho, etc. Como um líder espiritual honesto, eu não posso manipular pessoas de Srila Shyamdas Babaji Maharaj, não mostrando a eles as instruções autênticas, ou dizendo instruções, passando instruções inautênticas que permitem comer peixe, carne ou vinho, o que é estritamente proibido, até mesmo para qualquer pessoa que tenha uma ética forte. Qualquer pessoa que tenha uma ética forte se proíbe esses elementos. Então, o que dizer de líderes espirituais? Como é que eles poderiam usar peixe, carne, vinho? Como seria possível? Essa é a nossa pergunta. Como eles poderiam suportar ou aprovar? Como eles podem suportar ou aprovar essa concepção animalesca e a brutalidade dessas atividades? Isso é brutalidade. Como eles podem suportar ou aprovar esta concepção animalesca e brutal? Como pode ser aprovado isso? Muito bem. A degradação da humanidade é realmente algo triste, algo visível. As atividades humanas, dentre as atividades humanas, isso jamais poderia ser aprovado por nenhuma religião genuína, nem o cristianismo, nem o budismo, nenhuma outra dessas religiões poderia aprovar isso. E o que dizer do Sanatana Dharma? O que nós poderíamos dizer? A não violência, o princípio da violência é um princípio básico, até para qualquer religião geral, em geral. Nós não devemos falar mais sobre este ponto, porque todos sabem o que eu estou dizendo. Mesmo que alguém queira provar que seja aprovado beber peixe, carne e vinho por Jesus Cristo, isso é algo inconcebível, ou próximo ao impossível, ou quase impossível. Não pode ser possível isso. Eu já li uma vez a Bíblia, quando eu era jovem, pelo menos uns 15 anos atrás, 50 anos atrás, quando eu era um menino. Mas em nenhum momento eu achei esse comentário que ele permitisse isso, e agora vocês vêm falar sobre isso? Eu não sei. Eu posso mostrar os documentos da Bíblia que eu li sobre a base de organizações internacionais que publicaram estes livros aqui na Índia. Eu poderia dizer que eu não acredito que ele jamais tenha dito algo como isso. É mais tarde que houve alguém que pode ter alterado os textos com algum motivo para manipular as pessoas. Diz Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Eu nunca encontrei esses comentários na versão que eu li. Eu, 50 anos atrás, li, quando eu era um rapaz. Em nenhum momento eu li esses comentários. Cristo parece ter dito, eu sou o filho deste amável Senhor Supremo, nectário Senhor Supremo, Deus ou Ishvara. Dessa maneira, é o comento de Jesus Cristo que eu encontrei na Bíblia. Então, na verdade, todas as criaturas deste mundo, deste universo, todas as criaturas dessa criação do Senhor Supremo, todas elas são filhas do Senhor Supremo. Isso está também dito no Corão. Mesmo no Corão isso está escrito. Você não tem o direito de prender um pássaro dentro de uma gaiola, está escrito no Corão. Todas as criaturas da criação do Senhor Supremo, todos são filhos do Senhor Deus. Nós não temos o direito de matá-los. Isso também está escrito no Corão. Nós não temos o direito de manter um pássaro dentro de uma gaiola, isso é ofensivo, é pecado.
Então, a mesma linha, há quem diga que Jesus tenha vindo na Índia, que ele tenha vindo para entender os tesouros espirituais. Existe um livro que fala sobre isso, de uma editora chamada Macmillan. A vida secreta de Jesus Cristo provaria que ele teria vindo até a Índia, a terra da cultivação espiritual, para conhecer tesouros e segredos espirituais. E além disso, existem documentos que eu poderia provar, poderiam quebrar essa concepção de que seria autorizado comer peixe, carne ou vinho ou álcool. Então, existem documentos que eu poderia apresentar que quebrariam essa concepção da permissão de comer essas coisas que são consideradas impuras. Existem livros internacionais que falam sobre isso. Existe um cientista grego, um filósofo, Pitágoras. O filósofo e cientista grego Pitágoras disse que enquanto o homem massacrar animais, eles permanecerão matando uns aos outros. Ninguém poderá frear esse hábito. Então, Pitágoras, o filósofo cientista, disse que enquanto a humanidade continuar massacrar animais, eles vão continuar matando uns aos outros. Então, aquele que manifestar essa semente do assassinato não vai poder colher felicidade e amor. Aquele que planta a semente do assassinato não pode colher a felicidade e o amor. É impossível. Então, mais uma vez, Tolstói, o filósofo russo, escritor, disse que se você quiser parar as guerras, as lutas mundiais, primeiro temos que parar e fechar as casas onde são abatidos os animais, os matadouros. Isso é feito para a gratificação dos próprios sentidos, as pessoas matam animais, mas isso deveria ser estritamente proibido, diz Shamdas Babaji Maharaj. Se você quiser parar as guerras do mundo, disse Leon Tolstói, primeiro feche os matadouros. E um outro grande filósofo, Aristóteles, disse que com certeza um líder político, que pudesse controlar toda a situação de qualquer país, ele deveria ser um grande filósofo. Caso contrário, como um cego, ele poderia levar as pessoas para um lugar sem saída. O grande cientista Einstein disse que eu estou tentando compreender a inteligência infinita manifestada na natureza. O famoso político indiano Mohandas Gandhi, conhecido também como Mahatma Gandhi, disse que o gado no presente é abatido por conta da nossa negligência criminosa e pela falta da nossa inteligência. Então, falando sobre a proteção das vacas, ele disse: a minha ambição, ele disse, em relação à proteção das vacas, não é menor do que ver que isso seja estabelecido no mundo inteiro, a proteção das vacas. A minha ambição, nesse sentido, não é menor do que o desejo de fazer com que essa proteção se espalhe pelo mundo afora.
to see the principle of cow protection established throughout the world. Now my question is that to you, Agora a minha questão those who é, are going to misuse my aqueles que Harikatha, vão manipular o meu Harikata, Vishnu Das Babaji Maharaj, aos pés de lótus deles, eu gostaria de orar. now my Qual é a minha questão? Você gostaria de provar aos pés de lótus de tais pessoas que querem manipular o meu Harikata, o meu Siddhanta? Eu a eles faço uma pergunta. Você quer provar que Jesus Cristo, o líder espiritual, estava imerso num oceano de ignorância? Você gostaria de provar isso? Que o líder espiritual Jesus Cristo estava num oceano de ignorância? É isso que você gostaria de dizer? Que ele seria menos inteligente do que esses filósofos materialistas que nós citamos aqui? O que você quer dizer? O que você quer provar? Eu gostaria de ouvir você. Então, como poderíamos esperar a sua aprovação para Tamasik Ahar, para uma alimentação na modalidade da ignorância? Como nós podemos esperar a sua aprovação? Tamasik Ahar significa Tamaguni Ahar, uma comida impura, como carne, peixe, vinho. Isso é impossível. Como você poderia imaginar isso? Como você poderia chamar essas coisas sujas de prachada, de misericórdia? O corpo cheio de sangue, como que você poderia dizer que um corpo cheio de sangue poderia ser considerado misericórdia? O Shastra aponta isso como coisas sujas. Como é que você pode tratá-las como prachadas e honrar isso como um tolo? Enquanto todo Shastra autêntico, em todo os Shastras sátvicos e autênticos, tais alimentos são estritamente proibidos, tais substâncias são proibidas. Eu poderia dar exemplos sobre isso por 2 ou 3 dias, para esclarecer aqueles que querem quebrar este princípio. Se você quiser quebrar, nulificar essa filosofia, faça então. Então nós vamos ler agora, por exemplo, algo do Srimad Bhagavatam, do 11º canto. Você segue o que eu estou dizendo? Loke bebbayami shamadya seva nittahi yantor nahi tattva chodana vyavasthiti tesu vivaho yogya vyavasthiti tesu vivaho yogya suragrahi rasu nibritturishta. Try to point out. Loke bebbayami shamadya seva. Então ouça com atenção este verso. O que eu quero dizer? Este verso quer dizer que neste mundo as pessoas estão atraídas pelo sexo, por comer carne ou por qualquer tipo de intoxicação. Mas esta não é a instrução, esta não pode ser considerada, não é, que nunca poderá ser considerada a instrução de uma escritura sagrada autêntica. Isso diz o Srimad Bhagavatam. Isso, na verdade, é um arranjo feito, feito através de algum erro feito durante algum ritual no qual as pessoas acabaram consumindo tais coisas. Então imagine que uma criança não queira tomar um remédio e a mãe queira mostrar para ele uma bola de doce. Ela diz, se você tomar o remédio, eu vou lhe dar esse doce. Você toma o remédio e depois disso eu lhe dou o doce. Então, a mãe não quer dar dor para a criança.
E a criança não vai lutar contra a mãe. Simplesmente, sua mãe vai tentar fazer com que a criança consiga receber o remédio. Então, essa não é a instrução de uma escritura autêntica. Isso, na verdade, é um arranjo para aqueles que, na verdade, não conseguem alcançar um nível mais alto. Então, eles entendem que devem desfrutar através do sexo no casamento ou através de algum sacrifício, comer alguma carne. Mas, por fim, eles devem deixar isso para trás. Esse arranjo está presente em algumas escrituras para que as pessoas regulamentem o seu consumo de coisas ilícitas através da religião. Então, através do casamento, eles podem desfrutar do sexo. Através do sacrifício do alimento oferecido a Deus, nesse caso, eles poderiam honrar aquele alimento. Mas isso não significa que isso seja aprovado. Isso significa que essas pessoas que têm esse desejo devem se purificar oferecendo tais coisas a Deus ou sacramentando tais atividades. Mas isso não significa que esses alimentos sejam aprovados pelas Escrituras. Isso simplesmente significa que eles precisam ser ritualizados para que a pessoa possa evoluir. Então, este outro verso vai dizer o quê? Tathapasor alavanam no singsa evam peppayah prajaya naratvai imam vishuddham no viduhu swadharmam. Se por acaso tal prescrição encontrada em alguma escritura, se nós podemos encontrar algo que mencione o consumo de carne nas Escrituras, devemos entender que isso não é uma indulgência para que nós ajamos dessa maneira, mas para que essas atividades sejam controladas e purificadas. Para mostrar qual é o caminho na direção da recuperação de quem age dessa maneira. Como tais pessoas podem se recuperar desta doença material. E é por isso que elas estão contidas nas Escrituras, menções ao uso dessas substâncias ou desses alimentos tamásicos, alimentos que ainda não estão no nível da compaixão. Então, algumas pessoas não estão prontas, então elas precisam controlar isso, oferecendo esse alimento a Deus, oferecendo isso em sacrifício ao Senhor Supremo. É por isso que existe isso. O licor só pode ser consumido pelo cheiro. A ingestão do licor é proibida, por exemplo, em todos os shastras, no Manu Samhita, em todos os shastras. O vinho é estritamente proibido. É extremamente pecaminoso beber o vinho. Extremamente pecaminoso beber vinho. Mas o que fazer? Aqueles que são bêbados querem usar essa substância. Então, para melhorar a sua atitude, eles dizem depois, algumas escrituras vão dizer depois de um ritual sagrado eles podem consumir isso. Pelo menos eles fazem o ritual sagrado, assim como a mãe que oferece o doce para o remédio. O licor deve ser consumido no máximo somente através do cheiro, segundo os Vedas. Não diretamente. Então, por exemplo, o que está previsto nas Escrituras é que algum pedacinho do corpo de um animal seja cortado durante um sacrifício e colocado no fogo, mas eles não são mortos. O sexo, por exemplo, é permitido para a reprodução, não para o desfrute livre. Os tolos
Eles não sabem quais são seus deveres, os deveres que podem purificar suas atividades. Então, ouçam estes versos. Sarayahas tatha pashur alavanam no hingsa evam vebbayaha prajaya narattai imam vishuddham no viduhu swadharma. Again, mais uma vez, do mesmo Srimad Bhagavatam do 11º canto, do capítulo 14, está escrito claramente que Jetu ane vanvido asanto stabdaha sad abhimaninaha pashuno durjanti vishrabdha pretto khadanti te chatano jetu anevam vidho ahasanto stabdaha sad abhimaninaha pashuno durjanti vishabda pretto khadanti te chatano. Mangsa, meat. Mangsa em sânscrito. Então, mamsa em sânscrito nós sabemos que significa Mangsa khadati. He is going to eat me, my body. Aquele que vai comer o corpo. Por mim, ele será comido na próxima vida. As pessoas pecaminosas que ignoram a verdadeira religião, os princípios religiosos, as pessoas pecaminosas de Shamdas Babaji Maharaj, que estão todas em ignorância do verdadeiro princípio religioso e que consideram a si mesmas completamente piedosas, mesmo assim, eles pensam que são sábios e que são piedosos, mas eles ignoram, eles não sabem. Que elas estão cometendo violência contra animais inocentes, que estão confiando em seus cuidados. E essa mesma criatura um dia a devorará na próxima vida. Eles podem comer carne, mas na próxima vida eles serão devorados. E novamente no Bhagavatam, canto 11, capítulo 15, eu encontro este verso. Tente acompanhar este verso. O que quer dizer este verso? Que matar animais significa dar dor ao Senhor Supremo. Matar animais, caçar, matar animais ou machucar o Senhor Supremo são a mesma coisa. Aqueles que têm afeto pelo seu próprio corpo e pelos seus parentes, mas fazem essas atividades, cairão em vidas infernais, sem dúvida alguma. Mais documentos estão dados no Srimad Bhagavatam, mais evidências estão dadas sobre o que acontece com quem age dessa maneira. Eu posso dar um ou mais exemplos, e amanhã nós vamos continuar falando sobre isso, para frear esta concepção equivocada. No Bhagavad Gita Mahapurana nós encontramos no 6º canto, capítulo 1, verso 16.
Ó rei, Goswami speaking, "O king, Sukadeva Goswami diz, a sinful person pessoas cannot become pecaminosas não podem se tornar solely purified by austerities purificadas por austeridades and by other process e por outros as processos can be done by serving que possam ser feitos, those devotees como servir com cuidado os devotos. Então tais pessoas podem se purificar ao servir os devotos que dedicam sua vida e sua alma ao Senhor Supremo. Uma pessoa pecaminosa não pode se purificar por austeridades ou por outros processos, mas ela pode se purificar ao servir com cuidado os devotos que alcançaram a dedicar a própria vida e a própria alma ao Senhor Supremo. Então isso, Maharaj está dizendo que purifica alguém que tenha feito essas ações, segundo o Srimad Bhagavatam. Um outro exemplo do sexto canto do Srimad Bhagavatam, do primeiro capítulo, verso 18. No nispananti rajendro sura kumbho mivapaga praschittani chirnani narayana parayanam no nispananti rajendro sura kumbho mivapaga. It means, oh king, este verso significa, ó rei, even great atonement, oh king, even great atonement does not purify persons. Mesmo fatos grandiosos podem purificar pessoas que se opõem. Mesmo grandes feitos podem purificar. Grandes feitos não podem purificar pessoas que sejam contrárias ao Senhor Supremo, Narayana. Assim como muitos rios não podem purificar um pote que conteve licor ou álcool, uma garrafa que conteve licor ou álcool. Agora vocês entendem? Você acha que está aprovado por Jesus o seu beber de álcool? Tolo. Isso é impuro. Nem muitos rios podem purificar um copo que conteve álcool. Isso é super sujo. E você vai beber isso, seu tolo. Você é o tolo número 1. Agora veja, você pode entender as atividades pecaminosas de tomar, de comer peixe, carne, beber vinho. Que perigo! E você vai tomar esse risco? Nas próximas vidas você vai ser obrigado a sofrer. Tome cuidado. Então vocês podem se lembrar também como o maldoso Chapal Gopal. Vocês se lembram? Se você cometer a parada, não é possível se salvar. Vaishnava parada, Siddhanta parada, Dhamma parada, Nama parada. Cuidado. Tomem cuidado, não faça esse tipo de erro. Você pode se lembrar que aquele Chapal Gopal havia desenvolvido uma perigosíssima lepra perigosíssima. Vocês se lembram? Chapal Gopal foi maldoso e desenvolveu uma lepra perigosíssima por conta da humilhação, por conta de ter insultado o grande Shrivas Pandita Acharya, que era um companheiro eterno de Gauranga Mahaprabhu. Ao manter uma garrafa de vinho, coisas impuras do lado de fora da porta da casa deste grande devoto, para incriminá-lo. Isso resultou em problemas muito grandes. Para provar que ele não era um Vaishnava, esse personagem fez isso, que Shrivas Pandita não era um Vaishnava.
para provar que ele fazia Kali Puja. Então ele foi até ali de noite com uma garrafa de vinho. E o sândalo vermelho. E no dia seguinte, Srivas Pandita olhou e falou: todos vocês, cavalheiros, eu sou uma alma tão caída, eu estou fazendo Kali Puja e bebendo vinho? Quem é esse homem tão malvado que está fazendo isso? Isso é uma grande ofensa. Depois disso, Srivas Pandita vai chamar um varredor que está limpando as latrinas da cidade, joga tudo fora. Esse vinho, e você no dia de Natal vai dançar e beber isso? Você é um tolo, nós não devemos nem tocar isso. Nós não devíamos nem ver vinho. Vinho é perigoso só de olhar para ele. E você vai beber isso, vai dançar, celebrar, no sábado à noite? Muito bem, parabéns. Desfrute no dia de Natal, então. Tolo. Dessa maneira o Senhor disse. Isso foi feito por Chapal Gopal para provar que ele não era um Vaishnava. Então Shriman Mahaprabhu nunca quis perdoá-lo. Shriman Mahaprabhu ficou tão bravo, tão bravo. Shriman Mahaprabhu nunca quis perdoá-lo, nunca quis perdoar esse personagem. Por conta da sujeira, da inveja e do ciúme sujo que ele guardou em seu coração contra Srivas Pandita. Isso não é nada. Seu corpo está sentindo dor por conta da lepra, Mahaprabhu disse para ele. Seu corpo está dissolvendo, isso não é nada. Você vai sofrer, vida após vida, por esse tipo de ação ou tão ofensiva que você fez. E o que dizer sobre fazer essas atividades no nome da religião? Em nome da religião, você não deve usar essas coisas. Essas coisas são impuras. E o que dizer de fazer essas atividades impuras no nome da religião? Mesmo que sejam de um ponto de vista ligado a algum conceito de pureza. Isso é impuro até do ponto de vista orgânico, biológico, não há dúvida. Então, de qualquer forma, tais coisas não podem entrar. Essas coisas não podem entrar em um lugar considerado espiritual como uma igreja, uma mesquita, ou algum templo, ou etc. Somente para que as pessoas desfrutem, somente para que se desfrute da imensa favor da opinião pública. Nenhum mestre espiritual deveria nunca manipular o mundo inteiro dessa maneira. Isso é uma grande ofensa. É uma grande ofensa. E não há dúvida em relação a isso. Do Srimad Bhagavatam, do Srimad Bhagavataji Mahapurana, do Mahapurana, nós também podemos encontrar a seguinte citação contra a não violência, contra a violência, em favor da não violência. Tente entender. Na asnataha evam niyamakrit rajan shanoi khemayo kalpati. Qualquer pessoa que consumir uma dieta Shuddha Sattvic, uma dieta na modalidade da bondade e da compaixão,
nunca desenvolve doenças graves em seu corpo. Ao mesmo tempo, todas as doenças precedentes podem também ser anuladas por uma alimentação perfeita e equilibrada. Então, aqueles que seguem regras e regulações, que seguem os 4 princípios de maneira estrita, eles serão purificados. Aqueles que comem uma dieta compassiva na modalidade da bondade não desenvolvem doenças em seu corpo, geralmente. Então, inclusive as doenças precedentes podem ir embora através de uma alimentação equilibrada e perfeita que segue regras e regulações explicadas pelo Shastra, pelo conselho do Sadguru dos Vaishnavas no caminho do seu bhajana. Então, a pessoa pode ajudar a si mesmo a receber a habilidade ou a qualidade de receber Tattva-gyana, conhecimento sobre a verdade absoluta. Se tal pessoa seguir um caminho ligado a Shuddha Sattva, a bondade transcendental, ele vai receber Tattva-gyana pela ajuda do Guru dos Vaishnavas. Ele vai sair deste mundo material e receber soluções eternas. Você pode receber uma solução eterna. Não adianta você seguir aqueles que vão ser indulgentes com o público. Não adianta você ir depois na frente do padre e dizer eu fiz isso e isso e receber uma absolução momentânea. Isso não tem suporte nas escrituras. Não existe esse tipo de absolvição. Diz Srila Shambhadas Babaji Maharaj. Então você pode receber a qualidade, a habilidade de seguir Tattva-gyana, se você seguir o Vaishnava puro. E agora você tem que se esforçar para seguir as regras e regulações, e você, porém, vai chegar ao sucesso espiritual. E agora, como você pode permanecer com o seu argumento sujo, dizendo que existe uma permissão de alguma escritura para consumir tais substâncias, peixes, carnes, vinho? Eu poderia dar incontáveis evidências de infinitas escrituras. Você teria que me responder. Se você tem poder intelectual, então me responda. Caso contrário, não manipule o conhecimento. Não manipule o Shastra Siddhanta. Se você fizer um erro nesse sentido, você não vai poder sair deste beco sem saída. Você pode fazer coisas erradas, mas se você cantar os santos nomes, você vai cortar. O próprio Namabhasa pode cortar todos esses pecados precedentes. Isso é Sanatana Dharma. Como é possível dizer que tudo seja igual, que todas essas religiões sejam iguais? Tolos. Eu nunca disse isso. O Bhagavad Dharma, o Atma Dharma é este. E somente por pronunciar Krishna, eu posso cortar todos os pecados precedentes. Namabhasa da Mukti, até a sombra dos santos nomes da liberação. Isso é tão lindo, é um Dharma científico, eterno, eternamente presente. E você quer manipular esta informação dizendo tolices? Porque eu citei este ou aquele mestre? Eu vou repetir, eu vou esclarecer isso em 5 aulas para silenciar a sua boca que diz tolices. Então, dessa maneira, nós podemos afirmar que o Bhagavad Dharma é o Dharma eterno. É tão puro, que nunca pode ser comparado com nenhum outro Dharma geral no mundo. E não é uma questão de competição ou de luta, não é uma atitude sectária. Eu estou falando com o coração aberto, 100% é possível afirmar isso. Trilokanathanatapad-pankajam Prainamartha Bhagavantam Jakshanti Pasanda Vibhinna Chetasa
Vancha kalpatarusya ke pasinda bhavacha. Patitanam bhavane bhavishna.